Podeis assentar. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, do versículo 22 até o 30. Lendo. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos reclinado ao redor da tua mesa contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vós que praticai o mal. Ali haverá choros e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino, no reino de Deus, mas vós excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque esse momento é o momento em que nós paramos para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, e nós não queremos ouvir a palavra dos homens, nós queremos ouvir a Tua palavra. Espírito de Deus, nós queremos ouvir uma palavra que nos vivifica, que nos desperta, que nos dá alento para nós prosseguirmos no caminho que o Senhor tem nos chamado. Fale a Tua igreja nessa tarde. Seja o Senhor o mestre, não o homem, mas Tu, Senhor. Domina nessa tarde, fale conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amado Espírito, fique conosco. Amém. Em nome de Jesus. Ô, irmãos, essa mensagem, eu dei o título: esforçai-vos para entrar no reino de Deus. Amém? Esforçai-vos para entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse ao homem. Qual é o objetivo dessa mensagem, irmãos? É que nós venhamos entender que no decorrer da nossa caminhada cristã vai nos exigir bastante esforço, que vai tentar nos tirar o vínculo que nós temos com Deus. Amém? Qual o objetivo? É que nós venhamos entender que na nossa caminhada teremos bastante tropeços diante de nós, e que nós devemos manter-nos firmes para que nós não venhamos perder o nosso vínculo com Deus. Irmãos, porque religiosidade diante do Senhor não vale. Vale vínculo, vale intimidade, vale relacionamento. Por isso, irmãos, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Não é de ninguém que tenta falar com vocês algo como que querendo nos chamar de pecadores, de tomarem posição. Mas eu estou também no lugar de vocês querendo que Deus fale conosco, que nos desperte. Porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de nós conhecermos a graça. Mas a graça, irmãos, esse caminho, nós enfrentaremos certamente muitos obstáculos, como eu sei que vocês têm enfrentado. Vocês têm permanecido, mas continuem, irmãos, porque o Senhor tem nos exortado a nós batalharmos realmente, firmemente, para nós permanecermos dignos de entrar no reino dos céus. Irmãos, eu vendo uma reportagem na TV, uma repórter perguntou ao cantor: como é que foi? Foi difícil você chegar no primeiro lugar nas paradas de sucesso? Ele afirmou o seguinte: o difícil não foi alcançar o primeiro lugar. O difícil, né? Entre aspas. É difícil chegar ao primeiro lugar. Mas o difícil não foi chegar ao primeiro lugar. O difícil é manter-se lá. Tá ok, irmãos? E eu trago essa ideia para nós cristãos, para nós evangélicos, para nós que
temos que manter um relacionamento com o Senhor. O difícil não foi ser salvo. Quer dizer, uma palavra bem relativa, né? É lógico que foi difícil ser salvo. Mas o mais difícil é nós permanecermos salvos. Porque nós corremos muitos perigos na casa de Deus. A nossa caminhada, nós temos muitos tropeços que o mundo vai tentar nos travar a nossa caminhada. E o pior de tudo é que dentro da casa do Senhor, nós poderemos encontrar obstáculo também, para tentar nos deter. Tá ok, irmãos? Porque nós estamos no meio de um mundo, nós estamos no mundo. O mundo, como nós sabemos, irmãos, ele é mau. O mundo é imundo. O mundo é podre. E nós temos que caminhar com o Senhor, ligados em Deus, para que nós não venhamos cair nas armadilhas que o mundo tem preparado contra nós. Por isso o Senhor diz: se esforcem vocês, esforcem para entrar pelo reino dos céus. Porque estreita é a porta. Nós queremos fazer isso e precisamos fazer isso. Irmãos, porque está diante de nós está um jogo muito grande. Irmãos, esse jogo é céu ou inferno. É paraíso ou esgoto eterno para a eternidade. É vida ou morte. Nós temos essa questão diante de nós. Muitas das vezes, irmãos, eu falo isso porque é tendencioso nosso. A gente vai folgando, a gente está na casa de Deus, mantendo o nosso relacionamento com Deus. Mas as coisas vão acontecendo e a gente vai perdendo o vínculo. Talvez a gente até continue fazendo aquilo que a igreja, que a denominação pede. Mas a gente vai pouco a pouco se afastando da presença do Senhor. Irmãos, nisso parece que o mundo, parece não, é certeza que o mundo tem mais força do que nós que estamos na casa de Deus. Nós que estamos andando por fé. Porque o mundo nos seduz com coisas visíveis. Ele está sempre tentando nos seduzir, nos levar para lá, porque Ele está nos mostrando coisas para nós desfrutarmos aqui. Só que a gente não pode perder de vista ou de mente saber que as coisas do mundo são temporais. Elas vão passarem. Elas passarão, irmãos. Nós temos que firmar a nossa fé nas coisas eternas. Irmãos, mas será que é uma mensagem para o geral? Não é para nós, irmãos, é geral sim, mas também individual. Cuidem você, irmãos, porque cada ser humano será responsável diante do Senhor. Cada um de nós teremos que prestar contas naquele dia. Hoje é muito fácil nós nos desculparmos com os nossos tipos de comportamento, que a gente ainda está na igreja e temos um tipo de comportamento. E a gente quer explicar para os homens por que nós nos comportamos assim. Irmãos, mas o Senhor é justo naquele dia. O Senhor vai chegar diante do trono. O Senhor estará no trono e vai chamar um a um de nós lá. E será salvo quem? Só aqueles que se entregaram a Ele. Só aqueles que tiveram um vínculo com Ele será salvo. Por isso, irmãos, é muito cuidadoso esse nosso assunto. É muito perigoso, é muito delicado esse nosso assunto. Nós temos que realmente estar ligados ao nosso Deus, porque Ele não aceita simplesmente algo superficial. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Moisés caminhou como que vendo o invisível. Moisés caminhou como que vendo o invisível. Somos nós, irmãos. Nós queremos caminhar e nós temos que ter fé. Nós temos que ouvir uma palavra assim para nos despertar, porque, irmãos, é das coisas invisíveis, é do nosso sofrimento por amor a Cristo aqui, irmãos, que coisas eternais estão nos aguardando lá. Então Moisés caminhou assim. E Moisés tomou uma decisão na vida. Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que ser chamado por um pouco de tempo filho da filha de Faraó. Então ele esqueceu tudo, ele caminhou como que vendo o invisível. Assim, irmãos, nós queremos caminhar. Que o Senhor nessa tarde possa tocar na sua alma, que você possa verificar a sua vida com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Será que é só os domingos que nós estamos aqui?
Será que é só assim que Deus quer? Na verdade, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer vida com Ele, quer amor. Irmãos, aconteceu uma cena engraçada na minha casa, eu vou falar, com relação à minha esposa. Eu estava na mesa com ela, tomando café, tomei o meu café rápido, que estava fazendo outras coisas. Eu ia saindo da mesa, ela falou, não, volta aqui. Eu falei, não, mas já tomei o café. Não, você não está comigo. Eu quero que você esteja comigo, olha nos meus olhos, assim. E eu sentei, e realmente, é isso, irmãos, que o Senhor quer. Às vezes nós estamos igual nós aqui, igual esse assunto que eu contei com relação à minha esposa. A gente chega na casa do Senhor, nós pulamos, nós agradecemos, nós louvamos a Deus, damos as nossas ofertas, e o Senhor fala, mas você não olhou para os meus olhos, você não teve contato comigo, você não quis intimidade. Como é que nós podemos ser salvos, irmãos? O Senhor diz, esforça-te. Nós devemos nos esforçar, nós temos que pegar esse vínculo. Não perca o vínculo. Lutas virão contra nós, mas não perca, irmãos. Não perca, você individualmente não perca esse vínculo, porque não poderão entrar no reino dos céus aquele que não tiver amizade, aquele que não tiver amor de marido e mulher com o Senhor, não pode lá entrar. Não entra com crachá de igreja na casa do Senhor, mas entra-se com intimidade, com amor, noiva, amor do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos, de mim. Atentemos para isso. Como está a nossa vida? Será que é pouco? Será que é muito nós estarmos aqui? Será que é muito nós caminharmos na igreja e não prestarmos atenção? Irmãos, quando a palavra do Senhor nos chama a atenção, muitas das vezes a gente ouve aqui tantas coisas que o Senhor tem nos exigido que nós venhamos corrigir. Coisas das nossas vidas é necessário serem corrigidas, e o Senhor pede isso na palavra. Porque nós sabemos, irmãos, que o reino dos céus, há uma doutrina para o reino dos céus, e nós temos que obedecer àquela doutrina. Quem mentia não mente mais. Quem agia de maneira agressiva não haja mais assim. A gente caminha anos e anos na casa de Deus e não perde esse lado. No entanto, naquele dia as portas estarão fechadas, porque nós ouvimos dia após dia e não tomamos posição. Não quisemos intimidade. Nós ouvimos o nosso evangelho que nós criamos. Nós não deixamos o evangelho de Mateus, de Marcos, de João, as cartas falarem conosco. Nós caminhamos, ouvimos muito bem, mas não obedecemos a palavra e não entra no reino dos céus. Quem não tem compromisso, quem não tem amizade, quem não se deixa consertar. É amor, irmãos, é amor. Que o Senhor quer que nós façamos isso. Esforçai-vos para entrar no reino de Deus. Então alguém perguntou ao Senhor: Senhor, são poucos os que são salvos? Salvos por quê, irmãos? Porque infelizmente antes de Jesus a morte reinou, porque Adão pecou. O homem por tradição aprendeu a pecar, não viu diferença nas coisas que foram acontecendo. De repente Jesus chega com a doutrina do evangelho da salvação, propõe salvação para o homem. E este homem pergunta ao Senhor: Senhor, são poucos os que serão salvos? Irmãos, porque o Senhor também nos criou, nós somos diferentes de toda a criação. O Senhor nos criou para coisas superiores, nós somos diferentes, nós temos espírito. Nós não somos como os animais. Nós carregamos um privilégio muito grande em nós. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ainda que o homem não quer conversar muito, não quer ter muito assunto com Deus, mas nós trazemos em nossa vida a imagem e a semelhança do Senhor. Irmãos, isso há duas coisas, irmãos. Tanto tem privilégio, somos privilegiados por essas coisas, mas nós também seremos responsabilizados. Nós temos responsabilidades com relação a nossas vidas aqui na terra. Por isso, irmãos, nós temos e devemos estar realmente ligados em intimidade com o nosso Deus, pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
Então, irmãos, todo o caminho, nós sabemos que o caminho da humanidade só há dois caminhos. Só há salvação ou só há perdição. E o Senhor agrada do justo. Mas aqueles que caminham no caminho da injustiça serão destruídos. Esforcem. Olha o que o Senhor diz: esforça, porfiem, lutem para entrar no reino dos céus. Irmãos, muitas das vezes nós sabemos que os ataques eles vêm lá de fora. Ataques a gente vai ver também que ele tem dentro da própria igreja. Mas ataques, irmãos, podem surgir dentro de nós próprios. Nós podemos ser também responsáveis por lutas que nós temos que enfrentar. Tiago falou da cobiça. A cobiça, uma vez ela alimentada no coração, ela gera o pecado. E o pecado, por sua vez, gera a morte. Porque o mal, a cobiça, o desejo descontrolado está dentro do homem. Então, irmãos, o perigo de nós tropeçarmos vem lá de fora, vem de dentro da igreja e vem de dentro de nós. Porfiai para entrar pela porta estreita. Irmãos, não só a porta, como o caminho é estreito. A porta da salvação foi estreita para nós entrarmos. Só que, no entanto, nós temos que caminhar também por um caminho estreito. Porque o Senhor diz o seguinte, em outra passagem, Jesus diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Irmãos, essas palavras são eternas e são firmes. Nós temos que estar atento a isso. Nós não podemos nos descuidar com relação a esse tipo de coisas. Irmãos, eu quero dar uma passadinha aqui sobre as igrejas que Jesus apareceu para João e contou e falou sobre o processo daquelas igrejas, que eram as 7 igrejas do Apocalipse. De repente Jesus apareceu e descreveu o processo que estava acontecendo com cada uma das igrejas. Porque, irmãos, salvação foi uma coisa, nós entramos pela porta apertada, mas agora nós temos que permanecer no caminho apertado. E nesse caminho, Jesus apareceu no caminho dessas igrejas. Irmãos, o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso? Jesus disse o seguinte, que ela era uma igreja muito dedicada e perseverante. Ela recebeu ataques de homens maus dentro da própria igreja, se dizendo apóstolos e não eram. Olha só. Mas eles no processo, irmãos, essa igreja, por ela ser dedicada e perseverante, ela era muito ativa. Ela trabalhava muito na obra do Senhor. Ela fazia muito, conquistava muitas coisas. Irmãos, mas veja que o Senhor entristeceu com esse ativismo exacerbado que nós temos com nós mesmos. Às vezes a gente faz pensando que vai agradar, porque nós estamos fazendo demais e esquecemos do relacionamento. Irmãos, é muito perigoso até para a vida de pastores mesmos, a gente achar que está fazendo muito. Eu estou dizendo exemplo de pastores, mas há muitos que se preocupam muito em fazer a obra de Deus, mas esqueceu o relacionamento. E o Senhor tem chamado aquela igreja no processo da sua vida para que eles voltassem ao primeiro amor. A igreja de Esmirna, irmãos, era uma igreja pobre e sofredora. Ela enfrentara falsos judeus, olha, no seu seio, falsos judeus também. Essa igreja, o Senhor disse que ela passaria por perseguições, mas no entanto o Senhor disse: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então isso serve para nós. Se vocês fiel, seja eu fiel, porque o Senhor tem nos prometido que nos dará a coroa da vida. Pérgamo, permaneceram fiéis numa cidade onde estava o trono de Satanás. Mataram um homem com o nome de Antipas. Esse Antipas, quem estuda, acredita-se que esse homem era o próprio pastor da igreja. O Senhor o chama de meu fiel testemunho. E eles continuaram firmes, irmãos, esta igreja Pérgamo. Mas veja o que estava acontecendo. Mas, porém, contudo, alguns fiéis, alguns da igreja apegaram-se à doutrina de Balaão. Olha o quanto que é complicado, irmãos. Já não basta as lutas do mundo. Agora, dentro da casa de Deus, falsos irmãos,
permitindo que a idolatria entrasse. E essa doutrina, que era a doutrina de Balaão, ela ensinava lançar tropeço diante do povo de Deus e comer carne oferecida aos ídolos. Isso destrói o nosso relacionamento com Deus. Talvez a pessoa de boa vontade está trazendo uma doutrina que não é a vontade do Senhor. E o povo é levado o quê? A comer carne oferecida a ídolos. Irmãos, traduzindo para nós, sabe o que pode ser uma carne oferecida a ídolos? Revistas, livros, filmes, teatro, cinema. Todos aqueles que têm bastante mensagem, que não agrada, que não edifica. Isso, irmãos, tira o poder de Deus das nossas vidas. Então, ok, irmãos? Essa era a doutrina de Balaão. Outros membros dentro dessa própria igreja, tinha outros membros que se apegaram à doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas, irmãos, eles exaltavam também, eles ensinavam o povo a prostituir. Por que ensinavam, irmãos? Porque eles conseguiam encontrar dentro da palavra meios pelos quais as pessoas poderiam, não conseguindo se conter, inventar uma doutrina, para que o próprio povo do Senhor pudesse praticar seus atos ilícitos. Veja bem, eles estavam aceitando esse tipo de doutrina. Irmãos, e outro tipo de prostituição nessa doutrina. Esse outro tipo de prostituição, irmãos, exaltavam líderes. Na outra mensagem eu falei sobre isso. Exaltavam líderes, pastores na igreja muito mais do que o próprio Senhor. Como isso acontece? A gente conhece na história da igreja, das igrejas evangélicas mesmo, muitos líderes que têm bastante poder, que têm poder quase que o poder de Deus na igreja. E sabe o que acontece, irmãos? O Senhor não se surpreende, não fica ali, tadinho dos meus filhos, estão enganados. Não perderam o relacionamento, foram enganados, foram levados pela doutrina de Balaão. Se Jesus viesse naquele dia, como ele apareceu para essa igreja de Pérgamo, essas pessoas teriam perecido, porque eles estavam sendo levados por esse tipo de ensinos na igreja. Na igreja de Tiatira, irmãos, existia lá uma mulher chamada, ou pelo menos o Senhor a chamou de Jezabel. O problema é a mesma coisa, ela ensinava a igreja a imoralidade sexual e comer alimentos sacrificados a ídolos. Mas o Senhor disse a essa igreja tão somente: apegue-se e com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Apegue-se com firmeza naquilo que vocês receberam, até que eu venha. Não abre mão. Não deixe o relacionamento com o Senhor fugir da vida de vocês, irmãos, até que Ele venha. A igreja de Sardes, ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. É triste, né, irmãos? Nós estamos na casa de Deus pensando que estamos vivos, mas eles estavam mortos, porque as suas obras não eram perfeitas diante de Deus. Mas havia lá daqueles que se contaminaram, aliás, que não contaminaram as suas vestes e estavam vestidos de branco. O Senhor, por misericórdia, conseguia ver no meio da igreja um pequeno número de pessoas que não contaminaram as suas vestes. Irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, uma igreja que estava no cimo do muro. Jesus não tem prazer na igreja que está em cima do muro. E essa igreja, irmãos, o Espírito de Deus sentiu náusea, sentiu vontade de vomitá-la, porque eles não eram nem quente e nem frio. Sabe qual era o problema principal? Eles se diziam assim: eu estou rica e abastada e não preciso de mais nada. É o nosso grande problema, é não precisar de mais nada. E talvez, irmãos, igualando as igrejas dos últimos dias, talvez seja a igreja de Laodiceia. Por mais que a gente fale e pense que estamos sofrendo, mas nós acabamos por ser uma igreja rica. Ninguém de nós andamos 30 quilômetros para assistir um culto. Estou dando exemplo. Nós temos o nosso carrinho, temos tudo de bom. A gente já não tem aquela dependência tão profunda.
Portanto, irmãos, apegue-se, busquem, mantenham-se firmes, porque o Senhor não agrada de uma igreja fria. Irmãos, há vários problemas, há várias circunstâncias, inclusive as cartas de Paulo às igrejas foi principalmente para reparar esse tipo de dano que estava acontecendo. A igreja dos Gálatas, irmãos, receberam a graça. Foi uma igreja que foi levantada na graça. Eles receberam bastante dom de Deus. Eram abençoados, estavam alegres, mas com o processo, falsos irmãos introduziram falsas doutrinas na igreja e estavam levando eles de novo para a lei. E Paulo pegou, chamou a atenção e corrigiu esse fato. Veja bem, processo da igreja, mas processo na minha vida. Como está o processo da minha vida com Deus? Será que o meu relacionamento ainda está ligado ao Senhor? É isso, irmãos, que nós temos que nos apegar, olhar para nós e perguntar se estamos bem. Irmãos, o Senhor disse, nós não sabemos quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, mas o escritor chamou a atenção dos hebreus dizendo o seguinte: vocês deveriam ser líderes, vocês deveriam estar explicando, ensinando. Estou falando no meu modo de falar, na minha versão. Mas ainda eu vos tenho que dar leite, eu tenho que vos ensinar de novo os princípios elementares da fé, e vocês já deviam estar liderando. Pode ser, irmãos, que isso está acontecendo conosco. Talvez não liderança de igreja, mas liderança da sua própria vida. Mas às vezes a gente ainda tem que tomar o leite, porque nós não quisemos crescer. Que nós venhamos olhar para isso. Ô irmãos, quando há um tropeço diante de nós, que a gente consegue ver, e a gente consegue desviar, porque o tropeço é muito grande. Ainda, como se diz, é fácil de se ver, é fácil de se desviar. Irmãos, mas o grande problema que a gente encontra na igreja é principalmente a apostasia. A apostasia, irmãos, é um engano sutil que entra na igreja e pouco a pouco vai corrompendo aquilo que era. Pouco a pouco, irmãos, a gente vai perdendo o nosso relacionamento. Não só o nosso pessoal, como a igreja vai perdendo aquele contato com Deus. Por quê? Porque nós fomos, pouco a pouco, engolindo o engodo. Engolindo a isca do inimigo. De repente a igreja não tem mais poder. De repente a igreja não tem mais vida. Foi porque de pouco a pouco nós fomos comendo do engodo. Sutil. Apostasia é sutil. Apostasia é disfarçada. A gente come dela e não percebe. Irmãos, é triste nós entrarmos numa igreja, esperarmos que ela seja um oásis para nós descansarmos do deserto que é o mundo para nós. Mas, porém, é triste, irmãos, nós entrarmos no hospital, por exemplo, com a esperança de ser curado. Mas, porém, imagina se a pessoa apanhe lá uma virose. É triste, irmãos, nós sermos decepcionados com essas coisas. Irmão Jó, quando estava passando pela luta, vieram 3 irmãos da igreja consoladores. Vieram dar uma força para Jó. De repente, na doutrina deles, não foi a doutrina do joelho, mas foi o conceito que eles têm e que muitos de nós temos. Julgar antes de perguntar ao Criador o que está acontecendo é minha falha, irmãos. E eles começaram a perseguir a Jó. Era um tormento na vida de Jó. Sabe o que Jó disse? Vocês são companheiros molestos. Vocês são quais os riachos do Neguebe. Irmãos, só para a gente entender que riachos eram esses. Eram esses riachos, irmãos, eles corriam água só quando tinha chuva. Só quando chovia, por algum tempo corria-se água. Mas poderia ser que pessoas chegassem lá em outras alturas e não encontrassem água.
porque a água já tinha ido. Então Jó estava dizendo assim, estavam comparando eles a esses ribeiros. Como que Jó quisesse dizer, olha, eu queria um apoio de vocês, eu gostaria de receber algo de vocês, mas eu fico decepcionado, tenho ficado decepcionado com vocês. É triste, irmãos, esse efeito que o nosso desviar do Senhor pode acontecer com as nossas vidas. É triste, irmão, nós temos uma bela aparência, as pessoas nos encostar a nós e pedir um conselho, e de lá, infelizmente, não poder sair nada. É ter folhas e não ter fruto. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Irmãos, os que ficarem de fora, Jesus está dizendo, olha, naquele dia, vocês vão estar do lado de fora, batendo e querendo entrar. Infelizmente, irmãos, irão ter que ouvir o não de Deus. Raramente o Senhor diz não ao seu povo. Mas naquele dia, aqueles que não oravam, aqueles que não buscavam, mas o seu clamor da terra foi tão grande que ouviram o não de Deus. Ele responderá, não os conheço e nem sei quem são vocês. Dura e fria é essa a resposta. Irmão, sabe por quê? Porque na palavra do Senhor, conhecer, é uma palavra que está, muitas das vezes, está se referindo a um relacionamento pessoal, um relacionamento estreito, e até bastante íntimo. É por isso que o Senhor está dizendo àquele povo, está dizendo aos que ficarem de fora, eu não vos conheço. O Senhor dizendo o seguinte, olha aqui que Jesus diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então o Pai e Jesus têm bastante intimidade. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Tá ok, irmãos? Então essa questão de intimidade, de relacionamento. Irmãos, o Senhor vai chegar um dia que a gente sabe que o Senhor vai fechar a porta. E eles irão, nós acreditamos que sejam eles, que não seja nós. Eles irão dizer ao Senhor, mas comemos e bebemos contigo, reclinados ao redor da tua mesa. Muitas pessoas que frequentam igrejas irão dizer naquele dia, Senhor, mas nós estávamos contigo nos cultos, nós comemos, hoje é a oportunidade de fisicamente também comer na casa de Deus. E o Senhor vai dizer que não nos conhecia. Sabe por quê, irmãos? Nós podemos fazer de um culto, desse culto que nós temos aqui, que nós estamos participando, nós podemos simplesmente fazer dele um tradicionalismo, um ritualismo, e a gente acha que está bem assim. Irmãos, quando nós agimos de maneira não ligada ao Senhor, sabe o que acontece, irmãos? Já estou partindo para a conclusão. Sabe o que acontece, irmãos, quando a gente não mantém um relacionamento pessoal com Deus? Às vezes a gente até faz bastante barulho na casa do Senhor, mas olha o que o Senhor diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, eu não suporto as vossas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e músicas de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como o rio e a justiça como o ribeiro perene. O Senhor está falando com a nação de Israel, principalmente o Israel da parte norte, que não queria nada com Deus, mas faziam cultos maravilhosos. E o Senhor tem dito, que o Senhor despreza esse tipo de reunião. Irmãos, tem me doído o coração, o meu coração, irmãos,
quanto na internet eu tenho visto os louvores atuais, as músicas, os grupos que se levantam aí, em nome da adoração ao Senhor. Mas a coisa está tão superficial, que às vezes eu não consigo ver ali intimidade. Poucos são aqueles que realmente têm tido intimidade, têm mostrado intimidade com Deus. Então, irmãos, isso é perigoso. Nós temos que permanecer com a nossa ligação ao Senhor. O que o Senhor diz também por meio de Oséias? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, irmãos, estava faltando naquela terra. Olha o que estava acontecendo com os próprios sacerdotes. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, os sacerdotes, né? Eu também vos rejeito como sacerdotes. Irmãos, então nós temos que manter esse conhecimento com Deus. Outra vez eu falo, conhecimento, relacionamento, intimidade, conversa, prazer e de estar com o Senhor, de olhar para a visão, para o coração do nosso Deus. O Senhor quer que nós venhamos manter essa ligação. Irmãos, para concluir, eu quando estava orando ali, eu lembrei desse testemunho e quero concluir com esse testemunho. Irmãos, quando eu me converti, eu era uma pessoa, já disse isso, uma pessoa bem interessada nas coisas de Deus. Eu me converti e procurei me embriagar com o Espírito Santo. Eu era uma pessoa que, sem o mandato dos pastores, eu tinha o propósito de jejuar, tinha o propósito de orar, de ter um tempo de oração. Coisas maravilhosas aconteciam na minha vida. Só que aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos, começou a me acontecer algo. Veja bem, o processo. Comecei bem, mas o processo eu comecei a notar comigo mesmo que a coisa não estava bem. Porque naquela altura, irmãos, eu estava na tropa e no momento do almoço ali tinha um programa que justamente na hora do almoço que era de música. Hoje a música na internet está muito à vontade. Mas antigamente na televisão, passando aqueles vídeos ali, eu ficava ali junto com o pessoal, às vezes de jejum. De repente começava a sentir bem com aquelas músicas. Eu começava a não me entender a mim mesmo. Eu sabia que algo não estava correto. O processo, as coisas estavam acontecendo comigo. Eu estava perdendo aquela intimidade. Inclusive a questão do jejum, eu não estava conseguindo mais jejuar. Eu fazia um jejum até a hora do almoço, que é aproximadamente por volta de 12:00 a 1:00, eu fazia esse jejum. De repente já não conseguia. Irmãos, no momento da minha luta maior, eu estava com o propósito de jejum naquele dia e a coisa estava feia, não estava fácil de resistir. De repente vem um amigo meu lá e me deu uma pancada muito grande nas minhas costas. E eu vi o inimigo por meio daquela vida. E ele saiu fazendo o sinal da cruz comigo. Ô irmão, tal, e fazendo o sinal da cruz. Aquilo eu senti um ataque terrível na minha vida. Só que nessa altura, eu já havia conhecido a minha esposa, minha mulher. Vocês vão perceber por que eu casei com ela. Irmãos, porque eu estava sentindo aquela situação, aquela luta. E justamente naquele dia, eu fui levar ela, que a gente não era namorados ainda, fui levar ela na sua casa e lá ela conversou comigo, como santa de Deus, e perguntando com relação à minha vida. Irmãos, irmão, como é que é a sua vida? Como é que você tem andado com Deus? Você é uma pessoa que ora, que jejua? Irmã, é o seguinte, eu faço. Irmão, misericórdia, toma posição, irmão. Irmão, por que você não... A igreja que eu estou, nós temos lá o propósito de... Os moços de lá, os rapazes de lá, jejuam quase todos os dias. Irmãos, e o Senhor, a convicção do Espírito de Deus foi tomando conta de mim. E a minha mulher falou isso, a minha namorada, não era namorada, minha irmã,
me exortou, irmão, mas é o Espírito de Deus através dela. Irmãos, eu digo a verdade, eu custei chegar na minha casa, custei abrir a porta da minha casa para cair com a boca no pó, cair com a minha boca no pó, pedindo conserto com Deus. E falei: Senhor, amanhã, ainda que eu morra, mas amanhã eu não tomo água, eu não como, porque, Senhor, eu quero, e o Senhor vai me dar graça de eu poder jejuar um dia. Irmãos, e na tropa não é fácil você jejuar um dia, porque você lá faz ginástica, corre bastante, tem várias instruções e muito quente, mas eu pus esse propósito: morro eu, mas eu vou dessa maneira, vou jejuar o dia todo. Irmãos, eu não percebi como aquele dia passou, maravilhosamente bem, e por acaso era o dia da reunião, era o dia da oração na casa do Senhor. Eu estava ali com aquele propósito, e quando nós começamos a orar, algo aconteceu na minha vida, eu não vi nada, não vi. Se eu falar que vi, estou faltando com a verdade. Mas a passagem de Isaías aconteceu comigo, não vi nada. Eis que eu senti algo tocando os meus lábios, algo que adormeceu a minha boca. Aquela dormência foi inundando a minha vida. A palavra diz que eis que foi tirado do altar com uma tenaz, brasas do altar, e foi colocada na boca de Isaías, ou na língua, já não sei. Mas aquilo aconteceu comigo. Aquilo começou a formigar até em cima do alto da cabeça, e aquilo desceu, dormência no meu corpo todo. Assim que chegou aos pés, eu caí no chão e comecei a rolar com a presença de Deus. Nunca tinha sentido isso. E o Senhor começou, a partir daquele dia, fazer uma obra na minha vida maravilhosa, de renovação, de conserto. Mas isso aconteceu, irmãos, no processo da minha vida. Eu esfriei sem notar. E Deus, por misericórdia, usou a minha esposa para me de novo trazer para a casa de Deus. Então, ok, irmãos? É o testemunho da minha vida. É o testemunho para você, irmãos. Olhe para a sua vida. Não olhe para a vida do irmão. Não tente espelhar por ele. Não espelhe pela minha vida. Olhe para a tua vida e olhe para a palavra. Elas têm estado de acordo. É assim que Deus quer, irmãos. Tem vocês andado da maneira que o Senhor quer? Esforcem-se, irmãos, porque de qualquer maneira o homem vai pagar o preço. Nós não queremos pagar o pequeno preço de sermos diferentes do mundo, talvez, buscando em Deus mudança, transformação, porque o mundo não vai nos aceitar bem, irmãos. Mas aceite essa luta para vocês, enfrentem realmente essa situação, porque de qualquer maneira os homens irão pagar o preço. Os condenados terão que pagar o preço. Pedro diz o seguinte: eis que o juízo de Deus começa na casa de Deus. Ele falando disso com relação às lutas. Ele fala o seguinte: se o juízo começa com o justo na casa de Deus, onde irá parar o ímpio? Tá certo, irmãos? Por amor. O Senhor vos ama e o Senhor me ama. Paguemos o preço. Paguemos o preço de ser rejeitado pelo mundo. Pela maioria não vai te aceitar. Não vai te aceitar como uma pessoa sociável. Mas pague o preço, o pequeno preço. Porque de qualquer maneira esse preço vai ser pago. Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ó Espírito, o Senhor nos conhece. Tu conheces a Tua igreja, Tu conheces os Teus filhos. Tu sabes as nossas necessidades pessoais. Deus, o Senhor tem falado nesta tarde com relação, ó Deus, à intimidade, a relacionamento, com relação a ligar a Ti intimamente. Porventura, Senhor, há vidas no nosso meio, Senhor, que não têm andado correto com o Deus da vida. Senhor, fale com ele particularmente. Fale com cada um de nós aqui particularmente.
Porventura nós não estamos ligados a Ti, Senhor. Porventura o que nós conseguimos mostrar é só folha. Senhor, que haja conserto, porque o Deus vivo está neste lugar. O Deus da história está neste lugar. O Deus do juízo e do amor está aqui. Amado Espírito, que nessa tarde haja relacionamento, que nessa tarde haja conserto, consertos individuais, não conserto ao grosso, mas consertos individuais, relacionamento, intimidade, vida contigo, porque Tu procuras o amor verdadeiro, Senhor. Ó Deus, Tu tem nos chamado, Senhor, para estar contigo. Tu nos amas com grande amor. O Senhor tem tanto desejo que nós paremos e ouçamos a Tua voz. Que o Senhor diz na Tua palavra que eu levo o meu povo para o deserto, para lá falar aos ouvidos deles. É a Tua igreja. Chama o Teu povo à intimidade. Que cada um de nós, ó Deus, entendamos nesta tarde que o Senhor não trouxe uma palavra geral, mas o Senhor trouxe individual. Que haja relacionamento, que haja conserto, que as folhas, ó Deus, sejam verdadeiramente compostas com frutos. Ninguém pode falar melhor do que Tu, Senhor. Espírito de Deus, fale. Espírito, opere. Limpa o Teu povo. Purifica a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu povo. O decanta labassuri me onde canta labas. Shema la sui de la sui canturi balabas. Sherama la sui de la e conturi balabas. Ha sherion de la de canta labas. Sherian de canturi balabas. Urima sherimion de canta. Que haja compromisso, Senhor. Que haja compromisso do Teu povo. Porque Tu nos tens chamado à porta da graça. Que nós não percamos, ó Deus, o vínculo contigo. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço. Amém.